Olá, graça e paz a todos os queridos. Louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos aprendendo um pouco mais sobre a sua vontade e assim salmodiando na sua palavra. Hoje leremos o Salmo 54, que diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Salmo 54 tem como título Apelo para o socorro divino. Aqui o salmista Davi, ele se apresenta em um momento em que estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo, procurando tirar-lhe a vida, procurando matá-lo, e como se não bastasse a oposição de Saul, sendo oprimido, fugindo de Saul, também outros se levantavam contra ele, mesmo tendo outros, não tendo contra nada Davi, mas assim levantava contra ele. Aqui, nesse caso, foram os zifeus, esse povo que, sabendo onde Davi estava, procura o rei Saul e entrega a localização de Davi, entrega Davi ao rei Saul. O rei Saul então vai ao encalço de Davi, mas Deus o livrou e o tirou do lugar que ele estava. Numa segunda oportunidade, esse mesmo povo procura novamente o rei Saul e entrega novamente a localização de Davi, e o rei Saul então junta parte do seu exército para ir ter com Davi, ou procurar Davi e assim matá-lo. Mas Deus pela segunda vez livra Davi das mãos de Saul. Davi ele clama ao Senhor por livramento, pelo socorro divino, e certamente Deus assim atendeu. No versículo 3, Davi diz que: pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Nós podemos colocar aqui claramente esses insolentes como sendo esse povo, os zifeus, pois não havendo nada contra Davi, o Davi tendo feito algo contra eles, eles se colocam contra Davi. Mesmo pessoas que se levantam assim, não somente estes, como tantos outros se levantaram contra Davi, mas Deus os livrara de todos. Também aqui Davi fala dos violentos que procuram tirar-me a vida. Podemos enquadrar aqui o próprio Saul como sendo esse violento que constantemente nesse tempo estava procurando tirar a vida de Davi, mas pela graça de Deus, Deus assim livrou Davi de todas as investidas que Saul teve contra ele. E o versículo 4 diz muito bem. No versículo 3, Davi coloca de um lado os insolentes, os violentos que estavam contra ele, mas no versículo 4 ele diz quem estava a seu favor. E então ele diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. De um lado, aqueles que procuravam tirar a sua vida, do outro estava aquele que sustentava a sua vida, o seu ajudador, aquele que cuidava de cada dia, de cada instante da sua vida, aquele que o protegia, aquele que o livrava, aquele que o sustentava, aquele que preservava a sua vida em meio aos seus inimigos, em meio àqueles que iam contra ele. E Davi, ele coloca muito bem algo no versículo 5, em que na sua postura diante
Zifeus diante de Saul, diante de todos os seus inimigos, onde ele poderia se levantar e tirar a vida destes inimigos. Inclusive diante de Saul ele teve algumas oportunidades, mas assim não o fez. Ele coloca que ele quem? O Senhor retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Quem certamente trata e cuida de todos os nossos inimigos é o próprio Deus. É Ele que nos livra dos nossos inimigos. É Ele que cuida ou dá paga aos nossos inimigos. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome. Por quê? Pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Davi então entende que é Deus que agirá a seu favor diante dos seus inimigos, e o que competia a ele era louvar ao Senhor e oferecer voluntariamente sacrifícios de louvor diante do Senhor, porque Ele que o havia livrado. Que maravilhosa certeza é essa que nós temos em nosso coração, de que apesar dos nossos inimigos se levantarem contra nós, os insolentes, os violentos, é o Senhor, o nosso ajudador, que está do nosso lado, que sustenta a nossa vida e que nos livra de todos os nossos inimigos. Não compete a nós irmos contra os nossos inimigos, mas deixá-los nas mãos do Senhor. O que compete a nós é louvar ao Senhor por todo o livramento que Ele tem nos dado. Que Deus abençoe cada um dos queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.